Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, na Tua casa, na Tua presença. Viemos, Pai amado, neste lugar para Te adorar, para louvar ao Teu nome, para engrandecermos ao Teu nome, Pai. Sou grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sou grato a Ti, Pai amado, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, por ter nos dado, Pai, esta tão grande salvação, por ter perdoado os nossos pecados. Pai santo, Pai eterno, Pai bondoso, aqui estamos, Senhor, na Tua casa. Viemos aqui, Pai amado, para Te adorar, para louvar ao Teu nome, engrandecermos ao Teu nome, Pai. Pai bondoso, abençoe a cada um dos Teus servos. Abençoe aqueles que ainda estão vindo para a Tua casa, traga-os em paz, livra, Senhor, de todo mal. Pai eterno, Pai bondoso, eu Te peço, Senhor, nesta hora, vá de encontro, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Pai amado, impossibilitados, Senhor, de estar na Tua casa. Visita, Pai amado, a cada um, dando graça, curando, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Vá de encontro, Senhor, os nossos missionários, abençoando, dando graça, Senhor, dando estratégia, para que eles possam, ó Pai, continuar, Senhor, a fazer esta grande obra, Pai amado. Vá de encontro, meu Deus, essas nações que estão em conflito, ó Pai. Pai querido, o Senhor sabe, o Senhor entende, Senhor. Eu Te peço, ó Pai amado, nesta hora, intervenha, Pai. Pai bondoso, seja, Senhor, com cada um. Oh, meu Deus, que a Tua graça, que as Tuas misericórdias, Senhor, vá de encontro, Pai amado, a estas nações. Pai eterno, Pai bondoso, abençoa, Senhor, meu Deus, a cada um, ó Pai, nesta hora. Pai eterno, Pai bondoso, abençoe as nossas crianças. Abençoe, Pai amado, a mocidade. Abençoa, Senhor, as nossas irmãs, os irmãos, cada obreiro, Pai, da Tua casa. Manifesta, Senhor, a Tua glória, a Tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Pai santo, Pai eterno, fala conosco nesta noite, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, e desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa. Quero convidar a nossa irmã Gilcélia para estar nos ajudando. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar louvando 396. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso e inaudito. Dando-nos o Filho, seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus.
bondade, me salvou o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogos atendeu de malfeitor, sarou os pobres sofredores. Esse imenso amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. 577. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que é aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares
Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus. Eu viverei em plena luz, no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno repouso e prazer. Isso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus. Eu viverei em plena luz, no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus. Eu viverei em plena luz, no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluia! Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vem, Miguel, fazer a leitura. Depois a Lara e depois a Júlia. Amém? Só da igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler em Salmos 122, versículo 6. Orarei pela paz de Jerusalém.
esperaram aqueles que te amam. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve os irmãos na paz do Senhor. Eu vou ler em Salmos 130, versículo 4 ao 5. Porém, contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor a minha alma, o guardará e espero na sua palavra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler em Isaías 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos, neste momento, contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Enquanto isso, a Gabi vem louvar a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Pode orar, irmã José Silva. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Vou louvar o hino 75 da harpa. Peço que os irmãos me ajudem. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode
Convido os irmãos a se colocarmos em pés. Neste momento vamos estar orando ao nosso Deus. Irmão Edson, vem aqui na frente. Vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, na Tua casa. Neste momento, ó Pai, vamos estar ouvindo a Tua palavra. Usa, Senhor amado, o Teu servo mais uma vez, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Abra o nosso entendimento para que possamos ouvir e compreender tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Pai bondoso, nós te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Não quero fazer nada diferente do que é feito toda terça-feira. Trazer aos irmãos um breve ensinamento da palavra do Senhor para nossas almas. Verdade? E eu queria já ler com os irmãos em João, capítulo 3, versículo 16. Para a gente poder entrar no assunto em si. Um versículo bastante conhecido, 3:16 de João, eu vou lendo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Versículo central da Bíblia, chave para todo o entendimento da Bíblia, revelando-nos o amor de Deus, expressando Ele em Jesus Cristo, seu Filho. E nesse versículo, irmãos, o que eu sempre digo aos irmãos, que está as 3 colunas da palavra de Deus, do trono de Deus. O trono de Deus está posto sobre 3 colunas, revelado nesse versículo, que é o amor, que é a justiça e o perdão. Não temos tempo suficiente para falar dos 3, mas orando o Senhor me deu a direção para falarmos de um, e nós vamos falar do perdão. Mas vamos identificá-lo aqui dentro desse versículo para compreender melhor o que a gente está falando. Deus amou. Amar, a palavra amou apareceu. Deus amou o mundo. Tira esse mundo e coloca teu nome. Deus amou você. Já o amor de Deus expresso. De uma tal maneira, essa maneira implica que está havendo alguma coisa para que esse amor fosse justificado. Ele deu o seu filho. Por que Deus fez isso? Ele deu o seu filho por um motivo. Perceba que a palavra amor já deixou um pouquinho de existir aí, para entrar agora uma ação. Deus amou o homem, ponto. E por amar este homem, ele acabou dando o seu filho. Dando ele para quê? Para morrer na cruz. E aí entra outra pergunta: por que ele teve que morrer na cruz? Por conta do homem. Sabemos que ele deu a Jesus por conta dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Não tínhamos condições de pagar o preço pelos pecados que nós cometemos. Justiça precisa ser feita. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Isso é justiça. O amor, ele é 100%. Deus é 100% amor. Também é 100% justiça e também é 100% perdão. As pessoas às vezes se equivocam até pensando ou tendo Deus como um idiota, como um trouxa, desculpa, perdão da palavra, porque às vezes o amor é tão exagerado na visão humana que ele acha que Deus é bobo. E muito crente também, irmãos. Mas Deus, ele vai com amor até onde ele entende que agora o amor é posto de lado e a justiça precisa ser feita. E foi cobrado de Deus justiça por conta de nossos pecados. Porque os pecados, o salário do pecado é a morte.
Se não tínhamos condições de pagar para sermos redimidos dos nossos próprios pecados, então o nosso salário seria o inferno por conta dos nossos pecados. Mas Jesus, ele veio e pagou, ou seja, Deus cobrou o preço pelos nossos pecados, e o preço foi o seu próprio Filho. Ou seja, justiça foi cobrada e justiça foi feita. Mas, irmão, quando existe o amor e a justiça junto, para que o amor volte a reinar, é necessário que haja também o perdão. Porque se nós não liberássemos perdão por conta do erro cometido, seríamos puro ódio. Não é verdade? A justiça existe. Para o amor voltar a renascer, é necessário agora que haja o perdão. Deus chamou a Israel, um país, um povo, e declarou a este povo o seu amor, não foi? Deus sempre disse que amava o povo de Israel em relação às outras nações. Que através de Abraão, que demonstrou ser fiel a Deus, o Senhor mostrou ser fiel ao povo. E disse a ele, eu vou cuidar de vocês. Por conta de Abraão, olha, vocês serão abençoados. Ai daquele que tocar em vocês. Será como tocar? Olha que tamanho é o cuidado de Deus com o homem. O amor. Mas por amar o povo, Deus sempre ocultou o erro deles, né, irmãos? Está escondido o erro deles, não foi? Nunca. A própria palavra de Deus declara os erros de Israel. E Israel foi punida também muitas vezes por conta dos seus erros. Não é verdade? Muitas vezes cativo, muitas vezes dominado por outros povos. Mas muitas vezes também o Senhor os perdoou e os trouxe de volta para perto de si. Veja que Deus, esse trono dele, essas três situações estão sempre envolvidas. Deus ama, mas também é justo. E mais ainda que tudo é que ele perdoa, né, irmão? Se você olhar para dentro de você agora e dizer, ah, de mim, se Deus não perdoasse. Quem aqui iria para o céu? Fala para mim. O amor de Deus existe. Mas se só existisse amor e justiça, estávamos condenados. Porque a justiça ia ter que ser feita. Mas pelo perdão de Deus, Ele nos reconciliou consigo. Através de Jesus Cristo. Só que, irmãos, existe um grande problema. A palavra de Deus, muitas vezes, em muitos textos, ela traz uma certa dificuldade de compreensão. E a exegese, ela veio justamente para nos fazer entender, para quem procura entender, na verdade, a interpretação. E muitas vezes não é do texto total, mas de palavra. Para encaixar essa palavra dentro do texto e poder então ter uma compreensão exata. Nós estivemos aqui no domingo até conversando, né, na escola dominical, e achei legal até que a gente conseguiu trazer a interpretação de uma palavra que muitas pessoas entendiam errado, predestinação. Pela ambiguidade, pelo paradoxo. Muitas vezes ela é interpretada dentro do texto de uma forma errada. E é necessário interpretá-la direito para poder compreender. Muitas Bíblias atuais, essas já renovadas, atualizadas, revisadas e um monte de ada por aí, muitas delas, na verdade, têm roubado o sentido real do que a palavra de Deus quer dizer, porque ele não entendeu, muitas vezes, irmão, a palavra de Deus, ela tem a intenção de trazer o caráter de Deus, para que possamos entender como Deus trabalha. Não podemos, irmão, é a mesma coisa de chegar aqui, como é que você vai casar com um japonês, se você não sabe nem falar a língua japonesa? Vai dar certo esse negócio? Às vezes o nosso irmão aqui tenta falar aqui, quando sai uns negócios meio complicados, que ele mesmo se enrola, na verdade. Tenta falar, não consegue, aí fala do dele, e ela diz que é meio complicado. Às vezes é engraçado chamar o nome da Juscelia.
Como é que você chama ela de Juscelia? Fala aí. Fala, irmão, fala. Fala, Juscelia. Irmã Juscelia. Deu para entender, Juscelia? O que entendeu ali? Mas imagina, porque ainda está mais ou menos, né, no nosso meio aqui. Ainda dá para compreender alguma coisinha. Mas se você é jogado lá na China, irmão, vai morrer de fome. Vai morrer de sede, vai morrer de frio, tu vai morrer lá, porque, se bem que a linguagem universal, né, ela existe, por gestos. E o próprio sentimento faz-se entender, muitas vezes, a sua dificuldade. Com o olhar, às vezes você fala mais do que com a própria língua. O corpo fala. Determinada vez, assistindo um filme, em que o homem tinha que descobrir o assassino, ele falou, o corpo fala. O morto fala. E ele começou a fazer um monte de pesquisa, e acabou achando um criminoso por conta daquilo. Sempre há maneiras de se entender quando nós queremos entender. Mas não entender do nosso jeito. Entender do jeito que é. E Deus não é difícil de se entender Deus. É que muitas vezes queremos que Deus seja do nosso jeito. Queremos que Deus faça da nossa forma. Oramos tanto para Deus nos dar uma bênção, mas eu quero tanto essa bênção, a bênção não vem, a bênção não vem, a bênção não vem. Às vezes Deus mandou ela de uma outra forma e você nem percebeu. Só porque não veio do seu jeito não quer dizer que Deus não te abençoou. Eu compreendi isso uma vez. Um pastor, amigo nosso, começou a entrar na minha casa, ter uma amizade com a gente. E, para resumir bem rapidinho, ele trabalhava, diz ele que trabalhava no Detran, mas estava afastado, e eu queria comprar um carro para dar de presente para minha esposa. Ele falou, não, lá a gente tem um jeito fácil, carro que é preso por multas, e o dono não quer pagar mais, porque a multa está mais cara que o carro, aí a gente vai lá, oferece para ele X valor, ele acaba vendendo. Falei, mesmo? Falou, não é falcatrua, não é nada não, não é nada disso não. A gente liga para o dono, oferece para o seu carro tem 15 mil de multa, ele vale 5, quer 2. Ele pega, não vai querer mais não, está ganhando dinheiro. E aí eu falei, beleza. Falou, vou ver um carro lá, ele viu. Na época um bola. Quanta pessoa está querendo? 3 mil. Mas me dá um e-mail que eu dou para o cara lá, para ele preparar os papéis. E eu dei um e-mail para ele, levou embora meu dinheiro, nunca mais apareceu. Pastor. Nunca mais apareceu. Aí aquele dia, irmão, eu fiquei tão magoado, tão triste. Falei, mas Senhor, um pastor fazendo isso? E aí depois eu soube que ele não deu golpe só em mim, ele deu golpe em outras pessoas também. Mas amém. Foi passando um tempo, eu fiquei triste, porque o dinheiro foi, eu ia dar um carro para a mulher de presente. Mas aí, irmão, eu comecei a perceber que de uma outra forma Deus me abençoou. E eu consegui o dinheiro. E comprei o carro para minha esposa. Falei, olha, se eu ficasse focado em reclamar, em resmungar, em acusar, em querer pegar, eu vou matar, eu vou bater, eu vou mandar buscar, eu vou mandar fazer. Eu falei, não, eu fui orar. E Deus abriu a... Deus não mandou ele de volta devolver meu dinheiro, não. Deus mandou o dinheiro por uma outra forma. E eu enxerguei, falei, olha Deus me abençoando aqui. Talvez Deus estava aprovando o coração dele e o meu. Ele não foi aprovado. Talvez se eu ficasse reclamando, resmungando, eu vou matar. Se eu pegar, eu vou arrebentar, eu vou mandar esse cara para o hospital, eu vou fazer, vai acontecer. Se eu ficasse nesse nível de pensamento, talvez eu não seria abençoado. Mas, Senhor, toma conta. Tem misericórdia. Não foi hipocrisia não, irmão. Tem misericórdia dele, tem compaixão da vida, não sei o que aconteceu, não me interessa também, mas está nas tuas mãos, abençoa a minha vida, que eu quero abençoar a minha esposa. E Deus, de um lado, proveu, preparou tudo. Eu consegui o dinheiro e comprei um carro na época para ela. E de lá para cá eu entendi, irmãos, que muitas vezes nós queremos tanto de Deus uma coisa e focamos, eu quero marrom. Mas peraí, você está querendo a cor marrom ou você está querendo a flor? Está entendendo? Eu estou no marrom. E Deus, de repente, manda outra flor. E o problema não era a cor, era a flor. E Deus me deu outro carro, me deu um Escort, na época. Até melhor, na verdade. Ela gostou muito mais. Então, quando nós entendemos quando Deus fala, fica tudo mais fácil. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela é feita para ser lida, não é só para ser carregada. Lida para ser interpretada. Para ter conhecimento, ela revela o caráter de Deus.
Porque às vezes queremos isso, que Deus faça do nosso jeito. Que Deus, Ele põe do jeito que a gente quer. Que Ele abra a porta que eu quero. Ah, eu quero trabalhar no Albert Einstein. Deus me mandou para o manda aqui. De repente, no Albert Einstein, lá, você vai ter que ficar babando marmanjo. Lá, as pessoas ricas, cheias de dinheiro, te esnobam, te humilham. Se o negócio cai no chão, toca a campainha, você vai ter que vir de lá para pegar o negócio do chão que ele derrubou. Tem perfil? Eu não tenho perfil para isso. Sinceramente, irmão, não tem perfil para ficar babando, mas não estou lá para isso. Aí Deus me pôs no manda aqui, por quê? Porque ali tem gente que precisa. Ali tem gente que chora, e eu preciso entender isso, está entendendo? Eu não quero ganhar mais, eu quero ter Deus aonde eu estiver. Adianta eu estar lá no Einstein e perder minha graça com Deus? Enquanto que no manda aqui, eu sei que tem gente que precisa, não só de oração, mas de cuidados mesmo, de carinho, de mais atenção. Aleluia. Nós temos que aprender a querer o que Deus quer, e não querer que Deus faça o que nós queremos. Não estar onde nós queremos, temos que desejar estar aonde Deus quer que nós estejamos. Somos instrumentos na mão de Deus, ou não? Se tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, irmão, muitas vezes com o que fala, por achar versículo bonitinho, e a intenção da Bíblia nunca é demonstrar beleza, mas demonstrar realidade. Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você sabe o que compete dizer isso, irmão? Cristo fala palavrão, Cristo pensa mal, Cristo deseja mal, o Senhor, Ele anda por caminhos errados. Então dizer que Cristo vive em mim e fazer o que você faz que não agrada a Ele, isso é mentira. É como dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ah, toma cuidado, irmão. Que hora que Deus falar, vai lá na favela, vai lá naquela biqueira ali, ó, e fala do meu amor para Ele. Tem gente que acho que nem ouve Deus falando uma situação dessas, às vezes, irmão. Nem ouve. Porque às vezes Deus usa alguém de alguma forma para falar, mas ele não consegue ouvir. Ou não quer, né? Porque não quer fazer do jeito de Deus, ele quer fazer do jeito dele. Senhor, vai lá, cura. Mas peraí, eu mandei você primeiro. Senhor, vai lá no enfermo no hospital. Mas eu mandei você primeiro, ide. E a gente fica mandando Deus ir na frente, como assim, né? Quando o Senhor diz para que não pereça, Ele está nos oferecendo a vida eterna, né? E para oferecer essa vida eterna, está justamente o perdão aí. Olha lá, eu amo vocês, mas por causa do pecado de vocês, que é a tal maneira, e vocês não têm condições de pagar, eu vou pagar por vocês, mas eu perdoo vocês, e para mostrar o meu perdão, o meu amor, eu ainda ofereço a vida eterna para vocês. Olha que coisa linda. O plano de Deus para nossas vidas é muito lindo. E o que nós vamos falar é sobre esse perdão. Nós vamos deixar alguns versículos. Alguém sabe me dizer o significado da palavra perdão? O que é para você a palavra perdão? O que ela quer dizer exatamente? Vamos lá. Eu sei que a maioria vai dizer, não, irmão, é porque eu pequei e eu quero me redimir dele, é isso? Perdão é isso? Não é não, irmão. Perdão não é você pecar, vou lá e erro, agora eu sei que eu errei, eu vou lá e peço perdão, e vai ficar tudo certo. Na verdade, não é muito mais profundo. O ato de pedir perdão, na verdade, é quebrar correntes. Porque quando você peca, na verdade, contra alguém, ou até contra você mesmo, vamos lá, vamos dizer que alguém pecou contra você. Que sentimento nasce na sua vida? Já parou para perceber? Quando alguém falhou com você, que sentimento nasceu em você? De rancor, de ira, de raiva. Eu esgano, eu mato. Não é verdade? Pois é. Liberar perdão, na verdade, é quebrar essas correntes. É quebrar essa semente que passa a nascer dentro do coração. E é pior quando a pessoa peca contra você e é você que tem que liberar o perdão para ela. Que quando você libera perdão para a pessoa, não é ela que está sendo liberta, é você.
Porque o pecado dela contra você machucou você, feriu você, é você que está machucado. E é você que tem que liberar o perdão. Não é a pessoa de lá só vir, não. É você que tem que liberar também. Eu me arrependo de te odiar. Eu me arrependo de desejar o teu mal. Eu me arrependo de querer te matar. Pelo que você me fez. Então eu te perdoo. E quando você faz isso com a verdade, irmãos, uma algema é quebrada. Os laços malignos de Satanás, ele é quebrado. Vocês já assistiram o filme Premonição? Alguém já assistiu aqui? É uma série de 6 filmes. Alguém já assistiu? Nesse filme Premonição, uma pessoa, ela é como se ela cochilasse. E no cochilo, vamos lá, ela está aqui dentro do ônibus. Está aqui dentro do ônibus. Está indo lá para Santana. No ônibus ela cochila. Só que nesse cochilo, ela tem uma visão, nesse trajeto, o ônibus vai furar, e vai furar que vai bater num carro, que vai atropelar uma criança, que vai virar para o outro lado, vai bater na bicicleta, vai derrubar um motoqueiro, e vai invadir uma casa, vai matar um monte de gente. Na premonição da pessoa, no sonho que ela teve. Quando ela acorda, ela percebe que no sonho dela já começa a acontecer. Ei, alguém levantou e tocou a campainha, e no sonho dele aconteceu. 2 pontos depois, desce 3 pessoas, e ele percebe que aconteceu. Então ele entende que o sonho que ele teve vai se tornar realidade. Como um déjà vu. Só que o déjà vu acontece quando você está lá no momento. Só que tem um negócio interessante nesse filme. Um dia vocês assistam, vocês vão ver só. A pessoa, quando ela começa a ter essa visão, parece que de repente essa luz, ela não escurece, mas ela cai o brilho. Sabe? E fica aquela redoma escura. É como se você percebesse que Satanás entrou aí para causar. Você percebe a entrada do inimigo. E quando eu vi esse filme, eu falei, que interessante. Isso aí quer dizer, olha o diabo entrando. Só que eu estou enxergando ele. Foi me dada a condição de enxergar o agir de Satanás. E a pessoa, o que ela faz? Ela consegue se atinar, e antes ela pega o máximo de pessoas, para esse ônibus, vamos descer, e aí ele consegue tirar um monte de gente. Os que não acreditam nele, seguem em frente, e tudo que ele sonhou acontece. Só que, todas aquelas pessoas que ele salvou, agora vão começar a morrer uma a uma, porque no sonho todo mundo morria. E a primeira pessoa que morreu, seria a primeira a morrer, a segunda, a terceira, e assim sucessivamente. E ele tenta evitar que a morte agora pegue essas pessoas. Ou seja, você trazendo isso para o mundo espiritual, você vê que é Satanás agindo e é Deus mostrando. Olha, Satanás vai fazer isso. Isso acontece na nossa vida, irmãos. Se você prestar atenção, muitas vezes você vai ver o diabo agindo, aonde que ele está cutucando. Sabe lá no trabalho, aquela pessoa que você sabe, ó, essa pessoa hoje, na conversa lá na copa, quando você está tomando café, conforme a conversa, você percebe que a pessoa está com más intenções. A conversinha ali vai gerar um problema depois. E se você estiver atento, você entende isso. O crente tem, irmão, de Deus, essa visão, essa capacidade. O mundo não tem. Porque ele tem o Espírito de Deus. E quando ele dá vazão ao Espírito de Deus, ele enxerga tudo que está ao redor dele. Sabe a hora que tem que falar. Sabe a hora que tem que ficar quieto. Sabe a hora que tem que cantar. Sabe a hora que tem que chorar, sabe a hora que tem que só que ouvir, e vai saber a hora que tem que falar, porque ele sabe o que está acontecendo ao redor. A Bíblia nos ensina o caráter misericordioso de Deus. No livro de Isaías 43, 25, ele fala assim, deixa eu ver aqui. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Ó, Deus nos perdoa por amor dele mesmo. E dos teus pecados, não me lembro. Olha como esse Deus é misericordioso. 1 João 1,19. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Miqueias 7,18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e que te esqueces das transgressões do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Lembra aqui que eu falei uma vez sobre pecado de iniquidade? Eclesiastes, lembra? O que é a iniquidade, irmãos? Por se aumentar ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. O que significa iniquidade? Interpretar a palavra, para poder entender o texto. Ele não falou por se aumentar o pecado, falou? O amor de muitos se esfriariam. Então, o que significa iniquidade? Pecado de conhecedor é pior que pecado. Peca o ignorante, mas o conhecedor que peca, ele comete iniquidade. E se você que conhece a verdade anda em pecado, quem é que vai falar a verdade de Deus para o mundo? Quem é que vai o ide de Cristo? Quem vai obedecer isso? O pastor Samuel falou aqui na escola dominical, trouxe a nós, de um homem aí que, cheio do poder de Deus, né? Ele fazia o que mesmo? Ele fazia? Com o nome de Deus? Live, pregando, falando, blá, blá, blá. De repente o homem aparece na mídia sendo preso por sequestro? Sequestro relâmpago. Ai, tudo a ver, né, irmão? Cheio da graça de Deus, homem desse. Nos olhos de quem não sabe. Esse pratica iniquidade. Porque enquanto estava na live, talvez não tinha tanto ibope, mas agora, como homem de Deus preso por tráfico, com certeza ele vai ter muita curtida. Mas o nome de Jesus, ele jogou na lama. É como alguém dissesse, eu, Jesus? Mas aquele cara lá é pastor, é ladrão, traficante, é sequestrador. E aí? O amor de muitos se esfria por conta dessas coisas. O mundo, para ouvir Jesus, vendo que o crente dá esses testemunhos, vai ficar como? Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Tem um monte de outros versículos que nós não vamos ler por conta de nosso tempo. Mas aqui é para você ver o tamanho, irmãos, do caráter misericordioso de Deus. Ele nos perdoa. Só que aí, irmão, eu quero trazer uma lembrança aqui, até nós falamos uma vez, mas vamos lembrar de novo aqui. Sábado de Aleluia, se comemora o quê? Alguém lembra? O famoso Malha Judas. Isso já quase nem existe mais, né? Nem tenho visto, pelo menos aqui em São Paulo, não sei, mas na verdade é no Nordeste. Alguém sabe o que é Malha Judas, principalmente os jovens? Sabe? O que é Malha Judas? Fala para mim. Mais ou menos por cima. Não, na verdade não é isso. Não, tudo bem. Ou então você vai saber como é exatamente. Judas traiu Jesus, tá certo? Vendeu Jesus por 30 moedas e o traiu com um beijo. Isso foi na sexta-feira. Nem na sexta foi, na verdade foi na quinta noite ou de madrugada, lá no Getsemane, quando ele orava. Judas chegou com os soldados, para mostrar para os soldados que era Jesus, ele falou, deu um beijo em Jesus, ato da traição. Isso foi da quinta para a sexta, ok? Só que chama-se sábado de aleluia, porque depois que Jesus foi crucificado, Judas, ele dá-se a entender que ele se arrependeu, porque ele foi lá, quis devolver a moeda. Só que, na verdade, ele não chegou a fazer o ato em si do arrependimento. Então, no sábado, é tido como o dia da traição. Então, chama-se sábado de aleluia, por quê? Aí lá, os tradicionais, na verdade, virou até cultura isso, tá, irmão? É cultural, principalmente no Nordeste, eles fazem bonecos de palha, ou cheio de coisa, de papel, fazem boneco, põem roupa e tudo, amarram ele no poste e passam o dia inteiro malhando Judas. O que é malhando? Descendo paulada, jogando alguma coisa, cortando, furando. Ou seja, isso significando o quê?
Qual é o significado disso? Eu odeio Judas Iscariotes. Ele matou, foi ele o culpado da morte de Jesus. Ele é o culpado do sofrimento de Jesus. Eu odeio este homem. É isso que o ato quer dizer. No final, quando é a tardezinha, já para passar, acho que é 6 horas, termina o dia, vai lá para ficar mais legal ainda, põe fogo no Judas. Se não morreu na pancada, não morreu na furada, não morreu nos caras, vai morrer queimado, infeliz. Botaram fogo no Judas. Todo sábado de aleluia, eu mesmo fiz muito isso, irmão. Sabe o que isso significa? Que me ensinaram a odiar. Jesus odiou Judas porque Judas o traiu? Nunca. Que direito temos nós de odiar? Acha que Jesus não liberaria perdão para Judas? Jesus ensinou, quando o teu irmão pecar contra você, perdoa-o, não 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes é isso? Vamos lá, matemática. Quanto? 490 vezes por dia. Por dia. Irmão, pecar contra você 490 vezes, você está ruim de amigo mesmo, viu? Sinceramente, não é por nada não. Mas ele já colocou nessas condições para dizer, rapaz, ó, se 490 vezes alguém pecar contra você, o problema é teu, não é dos outros, não. É você que precisa se arrepender e mudar teu caminho, porque está cruel o negócio pro teu lado. Se Jesus, irmão, nos ensinou a perdoar tanto, ele não perdoaria se Judas, tão somente na hora lá, pedisse, Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoa. Será que Pedro negar Jesus 3 vezes foi tão pior quanto Judas trair? Sinceramente, irmão, não acho. É que Pedro se arrependeu. Pedro se ficou com o Senhor. Pedro caiu na real e falou, ei, peraí, não. Para cá que eu tenho que vir, não ir mais para lá. Judas foi mais para lá. Se ele tivesse voltado, Jesus teria perdoado ele, irmão, com certeza. Mas foi nos ensinado, olha como o diabo trabalha, tá vendo? Hoje eu enxergo isso, mas não foi hoje, já há muito tempo, né? Passado, um dia caí na real, falei, peraí, Jesus, o que está acontecendo? Quando o Espírito Santo de Deus trouxe tal palavra ao meu coração, parei de malhar Judas. Aquele ódio eu tive que liberar ele. Ainda que Judas não presente, mas do meu coração eu me arrependi. Eu pedi perdão, falei, Senhor, me perdoa, quem sou eu para julgar? Como o Senhor disse para Pedro, quem você pensa que é para julgar ruim, podre, imprestável, contaminado, aquilo que eu santifiquei? E nós, irmãos, não sei se todo mundo brincou de malhar Judas aqui, pelo menos os mais velhos aí. Brincou, Zé? Brincou, né? Brincou, Nena? Nunca malhou Judas? Nunca? Já desci muita pancada em Judas, irmão. Era católico roxo ainda. Ixi. E sabe quem embutiu isso no coração? O catolicismo, irmão. O catolicismo. Quem? É? E imagina isso no Nordeste, e no Nordeste ainda é pior. Esse negócio de festa junina que vocês veem lá, não é porque eles querem festejar, na verdade, é porque eles estão comemorando santos. Tudo tem a ver com santos lá. O Nordeste, o fato cristão deles é muito forte a raiz deles. Eles investem muito nisso. Então, irmãos, Judas, ele chegou a demonstrar um certo arrependimento, devolvendo as moedas. Só que ao invés de partir em buscar o perdão, ele foi pelo remorso e acabou se suicidando, ou seja, acabou piorando mais ainda a situação dele. O que estava quase bom, ele piorou. Teve boa intenção de devolver a moeda e demonstrar arrependimento. Mas se não confessar com teus lábios, que nós lemos, se com teus lábios confessares, o Senhor te perdoa. Ele não confessou. Qual teria sido o propósito de Cristo chamando a Judas como apóstolo, já que sabia que ele era um traidor? Na sua onisciência, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E por conta disso, ele iria sofrer na cruz, na pancadaria, no envergonhamento, em todos os sentidos Jesus ia sofrer
por conta da atitude de Judas. Né? Por que Jesus chamou Judas, então, 3 anos antes de tudo isso, para ficar do lado dele? Para envergonhar Judas? Para depois mandar Judas para o inferno? Era essa a intenção? Não, irmãos. Jesus chamou Judas 3 anos antes, já para embutir na mente dele: Judas, perdoa, não 7 mais 70 vezes 7. Se com teus lábios confessares, eu te perdoo. Jesus estava dando a dica para ele, sabe? Ele não podia falar abertamente, mas indiretamente ele estava dizendo: você vai pecar, e quando você pecar, se arrepende, e quando você se arrepender, eu te libero o perdão, e fica tudo certo. Você não precisa ir para o inferno, porque a palavra tem que cumprir. A Bíblia não diz que você tem que ir para o inferno. O filho da perdição se perdeu. Por quê? Não soube pedir perdão. Tivesse recebido perdão, Jesus tentou, irmão, até o último. Ele não abre mão de nós, irmão, ele vai até o último momento. Ainda que ele sofra. Este homem que na live fala de Jesus maravilhosamente, quando apaga as luzes, fecha a coisa, ele vai roubar ou vai fazer essas coisas aí, Jesus não tem condição de perdoá-lo? Se ele se arrepender? Tem, irmão. Se ele se arrepender de coração, voltar às práticas das boas obras, o Senhor vai perdoar ele, porque o amor longânimo dele é dessa forma. Ele é misericordioso demais. Mas que a justiça vai ser cobrada, plantou. Vai colher. Colha seus frutos aos pés do Senhor, dando glória. Está doendo? Dá glória. Foi você que plantou, colhe seus frutos e continua dando glória. Não pense que o Senhor, irmão, vai livrar-nos. Não vai, não. Você plantou, você vai colher. Ele não vai tirar isso. Não, não tem jeito. Só que fica do meu lado que eu vou te ajudar. De vez em quando eu dou uma forcinha aí, te mostro um caminho diferente, mas tirar não vai tirar, não. Meu tempo já foi. Só deixar aqui uma coisa para os irmãos. Dentro desse projeto de Deus, de seu trono está sobre 3 colunas: amor, justiça e perdão. Baseado na justiça, existem 3 coisas que Deus não perdoa. Você sabia disso? 3 ações que o homem pratica e Deus não perdoa. Por quê? Por conta da justiça. Quais são? Tenho certeza que essa todo mundo sabe. Nós não vamos nem falar dela. Vamos que a hora já deu. Quais são as 3 ações que o homem pratica e Deus não perdoa? Bora, gente. Jesus, ele disse uma, bem clara, e vão lá, vocês vão lembrar. Não devemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque contra isso não tem perdão. Como ninguém falou, só vou deixar pelo menos para os irmãos marcarem aí quem quiser. Então, pecar contra o Espírito Santo, Lucas 12:10, Marcos 3:29, Mateus 12:32, tá? Lá está escrito que o homem que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. A outra, se você não libera perdão, Deus também não te perdoa. Isso está na oração que você sempre faz, a oração do Pai Nosso. Está lá, ok? Mateus 6:14-15, Lucas 6:37 e João 20:23. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. É Bíblia. Tem que perdoar para ser perdoado. Nós não perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É você quem diz isso. Porque é a oração que ele ensinou. Ele ensinou dizendo: se você não perdoar, eu não posso perdoar você. Por que você quer perdão e não perdoa os outros? Não existe isso. A terceira é um pouco mais pesada, sobre apostasia. Não vamos falar sobre isso. Depois você pesquisa, procura saber sobre pesquisa. Ou o pastor um dia fala para nós aí. A apostasia, 1 Timóteo 4:1-2 e Hebreus 6:4-5-6. Leiam aí, vocês vão ver. As 3 coisas que o homem pratica e Deus não perdoa. Mas por que ele odeia? Porque a justiça tem que ser cobrada. Amém? Deus abençoe sua vida. Já acabou meu tempo. Fica em paz em nome de Jesus. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Guarde essa palavra no teu coração. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais esse ensinamento. Amanhã temos culto na sede. Quinta-feira estaremos aqui para adorar ao Senhor. Sexta-feira nós recebemos o convite do pastor André para estarmos cooperando na pré-conferência missionária. O tema é tradução da Bíblia. Nós vamos estar ali, lá no Jardim Brasil, na rua Mendes da Rocha. O número me falha a memória agora, mas número 172, na Mendes da Rocha. Vamos estar saindo daqui, no máximo 19h20, para chegarmos lá. Amém? Conto com a presença de todos, para estarmos ali adorando a Deus, juntamente com os irmãos. Sábado, nós temos na sede um trabalho com as irmãs, né? Todas as irmãs estão convidadas para estarem ali adorando a Deus. Amém? E os trabalhos prosseguem normalmente. Próximo domingo é o nosso culto com as... Culto com o que tem domingo? Domingo é culto com o que, crianças? Muito bem. Convide crianças para estarem aqui. Já temos a pregadora, já tem o tema para o culto das crianças, vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, nos colocarmos em pé. Pastor Samuel. Aleluia. Vem nos despedir em oração. Glória a Deus. Irmãos, me perdoa pelo traje, mas vim direto ao meu trabalho. Senão não consigo chegar, mas glórias a Deus, aqui estamos. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo, por mais esse culto, dia de vitória e de bênção. Amém? Pai amado e Deus santo, te agradecemos, Pai querido, por mais essa noite estamos na Tua casa, na Tua presença, aprendendo mais de Ti, Pai querido. Jesus, continua guardando, livrando a cada um, Senhor amado, aqueles que já chegaram à Tua casa, aqueles que não puderam estar também, Senhor amado, se esteja no trabalho, onde quer que esteja, Senhor amado, livra de todo mal, do acidente, Senhor amado. Pai, abençoe a cada lar, a cada membro dessa igreja, a cada família, Senhor amado, continua abençoando o Jardim Palmares, Senhor amado, toda a liderança dessa igreja, Senhor amado, continua abençoando, Senhor amado. Pai, também abençoa, Senhor, a programação dessa semana, Senhor amado, e cada um tem, Senhor amado, para que tudo corra bem para a glória do Teu nome. Pai querido, também abençoe desde já o culto das crianças, domingo que está sendo preparado. Pai, tira todo empecilho, todo mal, tudo que venha querer atrapalhar, toda seta do inimigo, Senhor amado, que venha querer, Senhor amado, tirar o foco. Mas Deus, nessa noite, recebe a nossa gratidão, Senhor amado. Gratidão por mais um dia de estarmos de pé na Tua presença, e desde já nós te agradecemos por tudo, Senhor amado, para a glória do Teu nome, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Não saia correndo, as irmãs estão preparando algo para nós comer ali.